espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, inteligência emocional. E para isso temos uma convidada mais que especial, Aninha Henrique. Aninha, seja muito bem-vinda ao Pulsar Mais Podcast, tá? E para a gente conversar, eu queria que você faça um pouquinho sobre você, né? Sobre o seu nicho, o que você está trabalhando agora, os seus atendimentos. Fica à vontade. Olá, Ítalo, muito obrigada. É muito bom estar aqui hoje com vocês. É um prazer estar compartilhando um pouco desse conhecimento. E, de fato, falar sobre saúde emocional eu vejo como necessário. Né, para muitos, há muito tempo atrás, falar sobre saúde emocional sempre foi difícil, mas hoje eu considero necessário e importante. Para quem não me conhece, eu sou Aninha Henrique, né? Hoje eu atuo como terapeuta integrativa, sou jornalista por formação e por muitos anos eu trabalhei como palestrante de muitos assuntos de espiritualidade. Mas nos últimos 6 anos eu tenho me especializado na área de saúde emocional por uma necessidade. Eu comecei a observar que as pessoas precisam conhecer sobre isso. Não só para aplicação na minha vida, mas até de um projeto social que eu inaugurei há 6 anos atrás, o Curadas pela Palavra. E ali naquele projeto, para me aperfeiçoar, eu comecei a fazer formações. Então a última formação que eu fiz foi como terapeuta integrativa. E hoje eu atendo tanto no individual, em consultório, como eu também faço muitas rodas terapêuticas. Talvez o pessoal daí que está me escutando já tenha participado de uma. Mas se não, certamente será a oportunidade de conhecer um pouco o nosso trabalho. A roda terapêutica, Ítalo, nós reunimos, na maioria dos casos, mulheres, mas podem ser homens também. E naquela roda terapêutica ali, a gente vai trazer à superfície emoções que estavam lá há muito tempo guardadas. A gente sabe que é muito difícil falar sobre emoção. Então, numa roda terapêutica, a gente traz aquela emoção e aflora ela para a gente falar sobre. Então, a gente traz pessoas para trazerem memórias afetivas, falar do que está sentindo. E ali naquela roda terapêutica tem muito choro, mas também tem muita ressignificação. Muita cura, né? Muita cura. Tive uma em especial que eu trabalhei, que eu fui ministrar para adolescentes. E foi uma das que mais me chocou, porque quando eu falo sobre feridas emocionais, eu fico pensando, feridas emocionais eu acho que é voltada para pessoas que já viveram muitas coisas na vida. Pessoas feridas são pessoas que já viveram muito. E aí eu fui para uma roda com adolescentes. Ítalo, você não acredita, eu fui achando que ia ser meu maior desafio, falar de feridas emocionais para um público de 11 a 15 anos. E aí eu fiz, e tinha uma determinada pessoa ali que chorava muito enquanto eu falava. E aí, tempo depois, a mãe dela se encontrou comigo e disse, Aninha, a minha filha precisa falar com você. E aí ela me veio, estávamos num ambiente público, e ela veio para mim, aquela adolescente, e disse assim, eu queria lhe agradecer, porque feridas que eu nunca falei para ninguém, nem para minha mãe, nem para o meu pai, eu tive coragem de falar sobre elas aqui, porque eu peço para elas escreverem uma cartinha para elas mesmas. E ali ela escreveu a cartinha dela, falando todas as dores que ela carregava. E ela disse que ali, naquela ocasião, ela tinha ressignificado muita coisa. Então, para mim, assim, eu cada dia que eu faço uma roda de mulheres como essa, eu entendo o meu propósito e que hoje eu estou no lugar certo. Falando sobre saúde emocional para homens, para mulheres, para adolescentes e também para crianças, por que não, né? Eu uso isso muito na prática com meu filho, com crianças na igreja, e eu vejo que é necessário falar sobre saúde emocional. Então, é basicamente isso que eu faço. Eu falo sobre saúde emocional e eu trato pessoas nessa área da terapia integrativa, como terapeuta. Eu acho tão interessante, Aninha, essas rodas, né? Porque, por exemplo, muitas das vezes a gente não consegue se abrir quando estamos a sós, né?
com outra pessoa, mas quando a gente vê, naquele momento, pessoas que têm problemas parecidos com o nosso e que se abre, a gente acaba criando a coragem de se abrir também, né? Eu ouvi uma vez que, em um livro sobre saúde emocional, que ele falava que a palavra que mais cura, sabe qual é a palavra que mais cura? Eu também. Eu também. É uma das palavras que mais cura. E isso é o que a gente vê em grupos terapêuticos, grupos de apoio a alcoólatras, a pessoas que sofrem com vários transtornos. Porque quando você está ali num grupo onde as pessoas passam pela mesma dor que você, imagine, você está num círculo onde só tem pessoas enlutadas, que estão sofrendo a dor de um luto. Quando você vive a sua dor, você acha que a sua dor é a maior de todas. Mas quando você vê você falando e diz, eu também sinto isso. Aí o outro diz, eu também. Quando o outro diz, eu também, você diz, não, então peraí, todos estamos vivendo uma dor única. Não existe dor maior, não existe dor menor. Mas quando nós estamos ali num círculo onde todo mundo sofre de alguma dor, fica mais fácil conviver com a sua. Entende? É verdade. Acho que ajuda muito. Sem dúvida. Acho que se todo mundo pudesse, fazia ou terapia, ou se não, participava de momentos como esse, porque é interessante e traz você para um ponto de ação. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. E já para a gente começar, né, Aninha? Acredito que muitas pessoas têm dúvidas sobre o tema que a gente vai tratar hoje, né? E eu queria que você falasse, né, como a gente pode definir inteligência emocional. Muito bem, acho que é um ponto bacana para a gente nortear a partir de agora, né? Então, inteligência emocional, Ítalo, é uma habilidade que nós desenvolvemos. E que habilidade é essa? É a habilidade de perceber o que estamos sentindo e administrar essas emoções. A inteligência emocional não é algo único em si, mas ele é fracionado. Como? É quando você desenvolve, eu até faço com as mulheres assim, levanta o dedo, levanta os 3 dedinhos assim, a habilidade de perceber e administrar, para elas firmarem bem. E como é isso na prática, Aninha? É você passar o dia observando o que é que você está sentindo. Alguma vez eu pergunto agora para você, Ítalo, você já acorda perguntando assim, como é que eu estou me sentindo hoje? Eu acredito, eu estou me antecipando aqui, mas você já fez assim um rostinho assim. Eu acho que não. Nós não temos a prática de olhar para nós e dizer assim, como é que eu estou me sentindo hoje? Às vezes a gente também, né, a gente vive uma vida tão acelerada, né, com tantas coisas para fazer, tempo, e às vezes acaba passando despercebido. Isso. É verdade. Aí a gente observa que quando é para cuidar do outro, a gente faz isso. Né? É verdade. Esses dias eu tive doente e aí meu Instagram choveu de mensagem. Pessoas queridas perguntando, amiga, o que foi? Como é que você tá? Como é que tá? O que aconteceu? E é assim que nós somos. Se você me vê aqui com um semblante abatido, você vai perguntar. Se é meu amigo, você vai dizer, o que está acontecendo? Tá tudo bem com você? Não é assim? Mas conosco nós não fazemos assim. Nós não olhamos para nós e dizemos assim, o que é que eu estou sentindo? Então a inteligência emocional é essa habilidade de você observar e entender o que você está sentindo, o porquê você está sentindo. É você dialogar com a sua emoção. Imagine que aconteceu alguma coisa e você ficou chateado lá no trabalho. Quem nunca? O ambiente de trabalho está disponível para você passar por isso. Mas aí acontece uma coisa lá que você ficou extremamente chateado. E aí o que é que você faz? Se você não tem inteligência emocional, o que é que você faz? Você devolve na mesma moeda. Pronto, uma coisa muito prática, Ítalo. Quando você está naquele grupo de WhatsApp da família, que tem aquele áudio de 5 minutos, que não é um áudio tranquilo de abrir, é um áudio, sabe? Perigoso. Sei, aquele certeza. membro que sempre está puxando ali as discussões no grupo. E aí você escuta aquele áudio, você se sente extremamente confrontado. Se você não tem inteligência emocional, o que é que você faz? Você abre aquele áudio de WhatsApp e na hora, e começa a gravar na mesma raiva que a pessoa que mandou. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional, você abre o áudio de WhatsApp, você viu que a pessoa está com raiva de você, mas você diz, eu vou esperar a minha raiva passar para eu poder responder. Porque se eu falar na raiva, eu não vou falar o que eu quero falar. Eu vou perder a minha razão. Então, inteligência emocional, resumindo, é isso. É você perceber e gerenciar o que você está sentindo. É você não fazer as coisas no impulso, mas é você ter a pausa, respira e espera a poeira baixar para que você possa ter uma conversa mais saudável com qualquer que seja a pessoa. Seja com medo, seja com raiva, seja com qualquer tipo de emoção. E é engraçado que no nosso dia a dia a gente passa por várias experiências assim, né? Demais. Inclusive hoje eu estava no trabalho e eu tinha falado sobre isso, né? Por exemplo, tinha chegado um rapaz lá, ele estava um pouco exaltado
E ele chegou jogando logo tudo, né? Tudo na minha cara. E eu respirei assim, quando eu falei com ele, eu falei num tom mais baixo, sabe? E aquele tom mais baixo deixou ele mais leve. Imagina se eu tivesse falado no tom que ele falou comigo. Né? Isso. O que é que ele poderia causar, né? Isso. E aí, uma das coisas que me apaixona em estudar neurociência, Ítalo, que é uma das bases do método que eu atuo, é que a ciência ela sempre vai trazer uma informação de que a palavra de Deus já trazia desde o início do mundo, né? A palavra de Deus vai dizer que a palavra branda desvia o furor, desvia a ira, né? Então, se você vem aqui comigo e você fala exaltado comigo, porque você não está tendo ali inteligência emocional para se dominar, se eu tenho inteligência emocional e eu falo com um tom de voz que você usou, tranquilo, uma palavra mansa, você constrange a outra pessoa que está ali ouvindo. E isso a palavra de Deus já nos advertia. O que a inteligência emocional diz hoje, a palavra de Deus já dizia há milênios. Há milênios, né? É verdade. Então, o que a ciência descobre hoje nada é novo. É só reforçando o que já foi dito antes pela palavra. Uma pergunta também que eu queria fazer a você, né? Existe um tabu muito grande sobre emoções, né? Quando o pessoal fala, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo. Existe emoção ruim e emoção boa? Essa é uma pergunta que sempre fazem. Porque a gente tem o hábito de dizer, eu tô com emoção ruim. Aí a gente diz, que emoção é essa? Medo, raiva, tristeza. Mas a verdade é que não há emoções boas, não há emoções nem más. Toda emoção é necessária. Agora, o que é que eu preciso entender? É como eu vou deixar essa emoção fazer parte da minha vida. Lembra que a gente falou, assim, dos dedos? É a habilidade de perceber e administrar? Se eu me habilito a perceber o que eu estou sentindo e eu administro isso na minha vida, nenhuma emoção vai poder me controlar. Então, o que é que acontece? A gente cresceu ouvindo quando era criança. Engola o choro. Menino não chora. Eu sempre digo que os homens sofrem mais com isso, porque eles ouviram desde criança que menino não chora. Deixa de ser boba, deixa de medo, deixa de ser medrosa. Então, isso acaba que fez com que a gente crescesse achando que existe emoção ruim e existe emoção boa. Mas se eu parar para pensar com você, quais são as emoções que o pessoal diz que é ruim? Medo, tristeza e choro. Até na minha roda de mulheres, eu boto uns emojis e eu boto umas carinhas felizes e outras tristes. E eu digo a elas, meninas, aí eu boto um emoji feliz. Aí eu digo, façam assim ou assim. Aí, quando é feliz, elas fazem assim. Quando é choro, elas fazem assim. Quando é medo, elas fazem assim. E aí eu pergunto, por que vocês estão dizendo que existe emoção boa e emoção ruim? E aí eu trago a reflexão. O medo, Ítalo, ele é uma emoção necessária para a sobrevivência. É porque quando a gente fala do medo, a gente só pensa o quê? Medo de dirigir, medo de fazer coisas fáceis, medo de fobias, a gente pensa logo nisso. Mas o medo, ele está na nossa configuração emocional. Por quê? Por que é que eu não coloco o dedo na tomada? Porque eu tenho medo de um choque. Isso me protege. Então, o medo é uma emoção que vai me proteger ou ele vai me paralisar. Vai depender de como eu deixo ele dominar a minha vida ou não. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, Ítalo, é que a emoção ela não deve nos dominar. É nós quem devemos gerenciá-las. Eu estou muito apaixonado. Aninha, apaixonada é bom demais. É a melhor emoção do mundo, é amor e é paixão. Certo. Mas você já viu uma pessoa apaixonada, o tanto de besteira que ela faz? Faz muita besteira. Quem deve estar nos ouvindo aí em casa já deve ter passado por essa fase na vida. E já fez coisa que diz, meu Deus, hoje eu não faria isso novamente. Né? Mas por quê? Porque a paixão, ela leva o seu nível de prazer lá em cima e você acaba sendo dominado por isso e faz coisa que você se arrepende. Então, a paixão não é ruim. A paixão nem é boa. Ela só precisa ser vivida numa proporção que ela não domine você. É tanto que os especialistas já disseram, né, Ítalo, que você fazer comprar feira de supermercado com fome, não dá certo, porque você compra errado. Você compra mais do que devia. Sim, sim. Se você entregar um cartão de crédito, eu digo isso, as mulheres acabam de rir. Se você entregar um cartão de crédito na mão de uma mulher que está muito feliz, o que é que vai acontecer? Ela vai comprar mais do que o que ela queria, do que o que ela precisava. Porque ela estava sendo dominada por uma emoção. Alegria, mas a alegria não é boa? A alegria é ótima, mas se eu deixar ela me dominar, eu vou fazer coisas que eu vou me arrepender também. Então não é a emoção ser ruim, não é a emoção ser boa, é ela não me dominar e eu dominar ela. Esse é a questão, o ponto X é esse. Entende? Entendi. Você falou aí do exemplo do cartão de crédito, né?
o quanto as emoções, elas influenciam em certas tomadas de decisões, né? Muito. Talvez esse gastar mais no cartão de crédito seria ali um gatilho Sim. da emoção. Muitas vezes tem mulheres que estão muito tristes e o que ajuda elas a superar aquela dor é gastando, é comprando. Eu já conheci casos assim, de pessoas que tinham roupas no guarda-roupa, tudo com a etiqueta, roupas que nem davam nelas, mas elas queriam comprar para voltar satisfeito. E isso é um gatilho mesmo. Às vezes é um gatilho da escassez. E quando aquele gatilho é ativado, comprar é uma saída, é uma fuga. Aí nem sempre essa fuga vai ser um caminho saudável. Aí precisa tratar. Aí chega a ser um transtorno mesmo, precisa ser tratado. Entendi. Show de bola. Aninha, eu tô recordando que quando você estava falando, você falou sobre um termo que é o seguinte termo, engole o choro, né? E quando a gente era criança, a gente escutava muitos termos dos nossos pais, né? Engole o choro, vai, levanta, deixa disso que isso é besteira, pra que medo, né? Eu queria saber, esses termos acabam impactando na nossa vida, nos adultos que nos tornamos hoje? Totalmente, Ítalo, totalmente. O que muitas pessoas não sabem é que os adultos que nós somos hoje, tudo que nós somos hoje como adultos, são cargas que trazemos da infância. Né? Cientistas já dizem, a neurociência já afirma que o nosso cérebro ele é formado até os 7 anos de idade. Então, até 7 anos de idade, todo o nosso caráter, senso de responsabilidade, senso de justiça, os conceitos da minha vida que eu vou levar para sempre foram formados até 7 anos de idade. Então, o que uma criança escutou a vida toda até 7 anos de idade, forma ela quem vai ser no futuro. E aí eu resumo dizendo o seguinte para você. A vida adulta é só uma repetição do que aconteceu na nossa vida de criança. Então, essa questão de engole o choro, menino não chora, deixa de ser medroso, menino. Ou menina bagunceira. Nunca vai dar para nada. Não tem essas expressões que a gente usa para os filhos? A gente não vamos nos colocar nesse lugar. Mas a gente vê pais que dizem isso. Nunca vai dar para nada. Gente, se nós tivéssemos a consciência de quanto as nossas palavras têm poder de dar destino aos nossos filhos. A Bíblia diz isso. Né? A Bíblia, olha, não é novidade. A ciência descobriu isso um dia desse, mas a Bíblia já dizia. Né? Então, o que nós falamos para os nossos filhos faz com que eles acreditem aquilo a vida toda. É isso que, quando eu falo com as mulheres sobre autoestima, eu pergunto para elas, o que é que vocês ouviram sobre ser mulher? Aí o que é que vocês acreditam sobre ser mulher? Aí elas vão dizer para mim, que mulher, a vida de mulher é sofrida, que mulher nasceu para sofrer, que mulher nasceu para pilotar fogão. E aí eu vou investigando, fazendo perguntas e perguntas, eu digo, quem dizia isso para vocês? Minha mãe sempre dizia isso, eu escutava minha mãe dizendo isso desde quando eu era criança. Então a gente acaba vendo que realmente na prática é assim. Os seus conceitos de hoje têm muito a ver com o que você ouvia dos seus pais. E a gente acaba levando esses tabus para o resto da vida. Acaba se tornando uma realidade, né? Acaba se tornando uma realidade. E aí só num processo de busca interior, assim, de autoconhecimento, que é que você vai desconstruindo esses conceitos equivocados que foi implantado na nossa mente. Aí num processo terapêutico você ressignifica. Você desconstrói aquela mentalidade limitante, aquela crença limitante e reconstrói ela aos poucos. Mas é muito importante. Aquilo que a gente diz na infância, eu tenho uma frase que eu uso muito. O que acontece na infância não fica na infância. Segue com a gente até a vida adulta. Até a vida adulta, isso é fato. Eu queria falar um pouquinho com você agora a respeito de esgotamento emocional. Né? Sim. Como a gente consegue perceber um caso de esgotamento emocional? Perfeito. E a gente tem muito isso hoje, Ítalo, muito, muito mesmo. Eu estava verificando um dado, né, de depressão e transtornos e esgotamento. Eu vi que 11,7 milhões de brasileiros sofrem de esgotamento, transtorno depressivo. O Brasil é o país mais depressivo que existe. Olha só que coisa. O Brasil ele é campeão na depressão. E eu sei que o foco não foi depressão, mas é porque são transtornos. Fazem parte desses transtornos. E quando a gente fala de transtorno, a gente sempre olha muito para essas patologias, né? Esse esgotamento que você falou. A gente sempre leva para patologia como depressão, fobia, que mais? Crise de ansiedade, crise de pânico. A gente sempre, quando eu falo sobre esgotamento, eu sempre vou focar nisso, porque são aqueles mais famosos, o que todo mundo fala. Mas o esgotamento mental, ele está presente nas coisas mais curtas da vida, mais simples da vida. Por exemplo, falta de paciência,
Uma pessoa que não tem paciência para escutar uma conversa comprida. Uma pessoa que está sempre com irritabilidade gatilhada. Qualquer coisa ela está irritada. Esquece as coisas muito facilmente. Isso é esgotamento. Imagine, você está lá estudando para um concurso, se preparando, você entende do assunto. Mas chega na hora da prova, dá o famoso branco. Isso é esgotamento emocional. É quando suas emoções estão dominando você. É quando você fala para o outro uma coisa que você não queria dizer. Aí você diz, meu Deus, por que eu falei isso? Isso é esgotamento emocional. E aí a gente precisa se atentar a esses pequenos sinais. Por exemplo, uma pessoa que procrastina muito. Amanhã eu faço. Depois eu resolvo. Ela tem um esgotamento emocional guardado ali. Em alguma gaveta do coração dela tem um esgotamento emocional. Só que se manifesta como procrastinação, como qualquer outra coisa. E aí, quando eu falo em rodas de terapêuticas, eu sempre trago, para ficar fácil o entendimento, eu sempre digo assim, se você dirige, você vai entender bem melhor o que eu vou dizer. Quando você está dirigindo, então lá o seu carro, não tem o painel? O painel do seu carro? Sim, Quando alguma luzinha lá acende, o que é que está querendo dizer? Tem várias luzinhas, né? Tem vários sinais que aparecem, mas o que é que pode acontecer geralmente? Me lembre aí. Quando alguma luzinha do painel do carro acende. Que no motor tá faltando água, né? O nível de óleo tá baixo. A gasolina está A gasolina acabando. tá acabando. Isso. São vários sinais. Se eu for um motorista prudente, o que é que eu faço quando alguma dessas luzes acenderem? Resolver o problema o mais rápido possível, né? Se eu continuar dirigindo, vai chegar algum momento que o carro não vai mais funcionar e pode até bater o motor. Então, eu digo isso, que do mesmo jeito é conosco. Esses sinais de esgotamento mental, como eu falei, procrastinação, irritabilidade, picos de ansiedade, são sinais de que alguma coisa em você não está bem. Então, se eu estou vendo, por exemplo, queda de cabelo, tem pessoas que têm muito queda de cabelo. Aí o que é que vão fazer? Vão para dermatologista, passam uma loção que é cara, não é barata, passam uma loção e não resolve. Aí diz, meu Deus, esse produto que a médica passou não é bom. É bom o produto, mas o problema é porque o problema não é a queda de cabelo. A queda de cabelo é só um sintoma. A causa está aqui na mente. O estresse está tão grande que seus cabelos estão caindo. Isso mesmo. Entende? O esgotamento emocional está tão grande que acaba impactando nos níveis de estresse, né? Total. Eu mesmo já passei por isso, né? Teve um período que eu trabalhava no comércio aqui na cidade e eu estava tão estressado em entregar resultado que teve um local da minha cabeça que ficou um buraco. Caiu o cabelo e não crescia mais. Né? E eu usava todo tipo de produto dermatológico para voltar e não voltava. Até que só melhorou depois que eu saí da empresa. Pronto. Exatamente, porque você tratou a causa. O problema que você tinha ali não era a queda de cabelo, ali era só... Vamos imaginar uma árvore. É como se fosse o galho da árvore. Mas o problema é a raiz. Você tem que tratar de onde vem esse problema. Esse problema, no seu caso aí, vinha do esgotamento. Talvez uma cobrança muito grande sobre você. Talvez um sentimento de que eu tenho que ser melhor do que alguém, de que não está dando certo, não estou vendo resultado. E aí isso reflete na cabeça, reflete na unha quebradiça, reflete em vários... Tem gente que fica com a pele toda cheia de feridas. Por quê? É emocional. O emocional, então, ele está 100% conectado com o nosso corpo. Tem uma autora que eu gosto muito, é a doutora Ilma Cunha. E ela traz uma frase que cabe muito bem aqui. Ela diz assim, quando a boca cala, o corpo fala. Como quando a boca cala, o corpo fala. Ou seja, quando a gente não expressa o que a gente está sentindo, quando a gente não coloca para fora o que está nos fazendo mal, o corpo vai trazer essa informação de alguma forma. A dor comparece no nosso corpo. E é por isso que eu acho tão importante, né, como você falou, as mesas, né, as mesas terapêuticas, né? Isso. Porque também, às vezes, muito problema, o que acaba aumentando esse nível de estresse, é o fato de você não conseguir colocar para fora tudo aquilo que está guardado, né? Que o esgotamento total, né? Exatamente. Aquelas várias emoções que você tem dentro de você. Por isso que é tão importante a gente ter pessoas com quem a gente possa se abrir, né? A gente tenta limitar esse lugar só ao consultório terapêutico, mas às vezes não. Às vezes você vai ter um profissional ali que vai lhe ajudar e vai usar ferramentas profissionais para lhe ajudar nesse tratamento, mas é muito importante também, Ítalo, você ter amizades saudáveis para conversar sobre. Certamente você deve ter um amigo ou dois. Fiz isso hoje. Pronto. Então, é isso. Isso já é um bom começo. Para quem não faz terapia, ter boas amizades já é um bom começo. Aquele amigo que você pode falar sem filtro.
aquele amigo que você pode falar, abrir o coração, que ele não vai te julgar. Meu Deus, Ítalo tá pensando nisso, eu não acredito. Não, esse amigo vai te ouvir e vai dizer assim, olha, eu não sei, às vezes ele não vai nem saber o que te dizer, mas ele vai te ouvir. E muitas vezes o que a gente quer é só falar. É verdade. Não é? Às vezes a gente fica preocupado com o que vai dizer quando escutar um assunto difícil. Mas às vezes quem lhe procura para conversar, ele não quer nem saber o que você pensa. Ele só quer botar para fora. Porque enquanto aquilo estiver dentro, está fazendo mal. Me diz uma coisa, Aninha, você vê a atividade física como uma aliada para tratar esses problemas emocionais? Totalmente, Ítalo, totalmente. A atividade física, ela vai nos ajudar em muitas questões da nossa vida. Porque a atividade física ela vai desenvolver a produção de neurotransmissores que vão ali despertar o bem-estar, sensação agradável, de gratidão, a dopamina, a ocitocina, tudo isso está ali acontecendo. Quando você está fazendo uma atividade física, seja a mais simples que for, tá? Eu digo atividade física, talvez você fique pensando, vou fazer um esporte, vou para uma academia, não tenho condição de fazer academia. Tudo bem, quando você não consegue fazer, faz com aquilo que você pode. Mas a atividade física está totalmente ligada à qualidade de vida emocional. Eu sempre digo, nossa vida é como se fosse um tripé, 3 pezinhos assim, corpo, alma e espírito. Se eu cuido só da mente e não cuido do corpo, algum desses vão cair. Imagine que é um móvel de 3 pernas. Se uma dessas pernas não tiver boa, vai ficar só com 2 pernas em pé? Não fica. Então, às vezes, você está cuidando do emocional, você está cuidando do espiritual, mas se do corpo você não está cuidando, aí em alguma hora a conta não vai fechar. Então, eu sugiro, você não tem condição de fazer uma academia, não tem problema, vai caminhar. Vai ali na Sul de Novo, que está maravilhoso para caminhar. Vai caminhar, tira seus 30 minutos de caminhada, porque enquanto você caminha, o teu corpo está liberando ocitocina, está liberando dopamina, está liberando muitas sensações que vão informar para o teu cérebro que está tudo bem. E muitas vezes é isso que eles precisam. Então, fazer atividade física é um despertar para quem está passando por uma depressão, um transtorno de ansiedade. Olha, é incrível quando você está caminhando e se for um ambiente verde, você vai ter a oportunidade de viver algumas disciplinas espirituais também. Eu gosto muito de atrelar espiritualidade com vida emocionalmente saudável, porque estudos já vão trazer que o ato de passarinhar, já ouviu falar do ato de passarinhar? De escutar o canto dos pássaros? O ato de passarinhar é terapêutico e traz para nós uma sensação de bem-estar. Diz que reduz a ansiedade em mais de 13%. O nível de ansiedade baixa quando você contempla os pássaros. Olha que coisa linda. Aí você diz, isso a ciência diz. Aí a palavra de Deus já dizia isso, quando Jesus manda as pessoas olharem, veja os pássaros, eles não trabalham, eles não semeiam, todavia eu, o pai dele, cuido de tudo para eles, preparo tudo para eles. Jesus já dizia isso. E a ciência hoje diz que você passarinhar é um ato que traz para você redução de estresse, diminui essa questão da ansiedade. E por que eu falei isso? Porque quando você está caminhando no canto verde, você está ali vendo os pássaros, você está escutando a natureza, movimento de água, movimento de árvore, movimento de gente passando. E isso traz saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa mente e saúde para o nosso espírito também. Então, caminhar, meu amigo, eu lhe digo assim, é terapêutico. Não só caminhar, faz academia, faz um esporte, mas se não tem dinheiro para nada disso, vai caminhar que é de graça e você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo. Engraçado. Por exemplo, uma coisa que eu venho utilizado muito, né, principalmente para mim como terapia, é cuidar de plantas. Eu nunca me vi cuidando de plantas e hoje eu sou o jardineiro da casa. Eu vivo isso também. Cuidar da natureza é terapêutico. E quantos insights Deus já nos deu cuidando de planta, não sei você. Mas quando eu pego lá aquela planta que está morta e eu limpo as raízes dela todinha, coloco num vaso novo com terra nova, que ela floresce, para mim aquilo é uma satisfação muito grande. Isso é bom para a emoção da gente e é bom para o espírito, que ali Deus faz você refletir sobre do jeito que ele fez com aquela planta, ele faz com qualquer pessoa. Não é incrível? Então, contemplar a natureza é terapêutico e faz bem para a saúde mental e faz bem para a sua vida espiritual também. Sem dúvida, é perfeito. Aninha, quando eu estava dando uma lida, né, sobre inteligência emocional, eu vi um termo lá
que era o termo Mindfulness, né? Sim. Eu queria saber de você, o que significa esse termo Mindfulness? Mindfulness é uma técnica de meditação pouco conhecida, mas talvez muito usada. Porque muitas vezes você não sabe que está fazendo ela. Inclusive, já deixo um spoiler que se você já esteve comigo em uma das rodas de mulheres que eu faço, é uma das ferramentas que eu utilizo. O que é a ferramenta de Mindfulness? É uma técnica que já existe há muitos anos atrás e ela sempre foi usada para trazer equilíbrio emocional. Como a gente está falando de inteligência emocional, Mindfulness entra como um grande aliado aqui. Por quê? Ele faz você contemplar o aqui e o agora. E como você já disse, Ítalo, a gente vive numa vida muito acelerada. A gente sai de casa. Se você faz o mesmo caminho todos os dias, você já vai no automático. Porque você sabe em que lugares você passa naquele carro todos os dias. Se você pega o ônibus, você sabe onde para todos os dias. Então você fica com sua mente ligada no automático. Você não vive o minuto que passou. Então o Mindfulness, ele traz você para esse momento presente. Se eu estou aqui conversando com você, é isso que importa, é o que eu estou fazendo aqui com você. Mas não tem aquelas pessoas que estão conversando com você, mas a mente está lá no que deixou em casa? Porque elas não estão vivendo o momento, elas estão vivendo o que vai acontecer. Eu sempre digo que a nossa mente é como se fosse uma bola, um pêndulo de ferro. Ora ela joga a gente lá para o passado, ora ela joga a gente lá para o futuro. Eu sempre fico projetando a minha vida. No dia que eu passar nesse concurso, no dia que eu mudar de cidade, no dia que eu casar, fica projetando a vida numa coisa que ainda não chegou. Ou então vai para aqui, volta para o passado. Fica projetando a vida naquilo que viveu, naquilo como era bom, e esquece de viver o hoje, o presente. Então essa bola fica o tempo todo na nossa mente, indo e voltando. Então a gente esquece de viver o momento presente. E o momento presente é por isso que o nome é presente, porque é uma dádiva. E o Mindfulness, ele traz você para o aqui e agora. Fecha os olhos, respira fundo, sente o vento bater no teu rosto, escuta os pássaros que estão cantando, sente as tuas mãos, sente o teu corpo, foca no couro cabeludo, foca na mente, na testa, solta a testa. E são técnicas que a neurociência descobriu que quando elas são aplicadas, a gente consegue desenvolver uma saúde emocional mais bem equilibrada. Então é muito útil. Inclusive, já posso adiantar que quem ficar com a gente até o final, falar comigo lá no meu Instagram, você vai colocar aqui, né? Plenamente com Aninha. Aí pode falar comigo no privado, que aí eu mando para você uma técnica de bem-estar, juntamente com a meditação guiada, e vai ter um pouco de mindfulness também para quem quiser viver. Show de bola, coisa boa. E eu já lhe adianto, quem tem problema de insônia, pode falar comigo que você vai usar essa técnica, e é muito provável que você durma em menos de 10 minutos, pode ter certeza, depois você me fala. Aninha, uma pergunta também que é muito importante, né? Como eu posso fazer para desenvolver a habilidade de perceber e administrar as emoções, né? E desenvolver a inteligência emocional no meu dia a dia? Porque a gente começou falando sobre esse conceito, mas a gente não trouxe isso para a vida prática, né? Isso mesmo. Então, acho que é importante ensinar o que é, mas também ensinar como fazer. E na vida prática, então, é o seguinte, é simples demais. A primeira coisa que eu oriento é você fazer o discurso interno. O discurso interno é aquele que você conversa com você mesmo. Para você ter a habilidade de perceber e administrar, você precisa identificar uma emoção. Eu estou sentindo raiva. Então você discute com você mesmo. O que essa raiva está querendo dizer para mim? De onde está vindo essa raiva? Por que é que eu estou sentindo raiva? Porque quando você faz essa pergunta para você traz a responsabilidade para si. E você tira do outro o peso de ter feito você sentir raiva. E isso é interessante demais. E eu digo isso porque eu vivo isso na minha prática, eu faço isso. Certa vez eu fiquei um dia extremamente estressada no ambiente de trabalho e eu não entendia por que eu estava com raiva. A pessoa aparentemente não tinha me feito nada de muito grave. Mas quando eu fiz essa visita, esse discurso interno, e eu disse, por que é que eu estou com raiva? Eu fui voltando, o filme do meu dia, o que foi que aconteceu, e eu me lembrei o que foi que aconteceu que me deixou com aquela emoção ali florescendo. E aí eu identifiquei. Então, quando você tem o hábito de dizer o que você está sentindo e entender de onde está vindo aquela emoção, isso fica muito mais fácil. Aí, para quem tem dificuldade de identificar a emoção, que no consultório muitas pessoas têm dificuldade. Quando eu pergunto assim, quando elas trazem para mim assim uma demanda, e eu digo, eu digo assim, o que é que você sente com isso? Aí ela diz, eu não sei o que eu sinto com isso. Aí eu passo um exercício. E aí quando eu estou em consultório, eu digo para elas, para facilitar,
Escreva numa folha tudo que você perceber que é uma emoção, que você viveu uma emoção. Então tá lá no trânsito, buzinaram, fecharam você, como é que você ficou? Ah, eu fiquei furiosa. Então anota lá. Fiquei com raiva, me fecharam no trânsito. Coloca lá, só deixa. Alguém marcou um horário comigo e chegou atrasado. Como é que você ficou? Fiquei chateada. Coloca lá, fiquei chateada. Alguém falou uma coisa que eu não gostei. Como é que eu fiquei? Triste. Então anota, fiquei triste porque alguém falou tal, tal, tal. Isso é um mapa para você se conhecer. É um mapa para você entender o que te faz bem e o que não te faz bem. E tudo bem sentir todas aquelas emoções. Lembra que a gente falou que não existe emoção boa nem emoção ruim? Sim, sim. Então, para a gente desenvolver a habilidade de perceber e administrar as emoções, escrever sobre o que sente é muito bom para quem quer aprender a falar sobre os sentimentos. A gente estava falando antes, não foi? Em off, que às vezes é difícil falar do que a gente está sentindo, porque realmente a gente não aprendeu a falar sobre o que sentia. Quando a gente era criança, os pais não sentiam, não pegavam a gente para falar e diziam assim, meu filho, o que é que você está sentindo? Não perguntava isso. Então, a gente adulto hoje lidar com isso é muito complicado. Então, escrever o que sente, fazer o discurso interno é importante. E para gerenciar esse estresse, é desacelerar um pouco. Pensar mais antes de falar. É você meditar. E quando eu digo meditar, não é só religiosamente, mas é refletir sobre a vida, refletir sobre você. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu trabalho com isso? Por que eu escolhi essa profissão? É você processar as coisas que você faz, para que não se faça no automático. Eu sempre digo, Ítalo, que a gente é tão mecânico que tudo que a gente faz a gente não percebe. A gente eu digo sempre para as mulheres, eu digo, olha, você toma banho já pensando no lugar que você vai chegar depois que você sair de casa. Então você não lembra do cheiro do sabonete, você não lembra do cheiro do shampoo, você não lembra da água tocando você não vive isso, porque a gente está sempre muito acelerado. Então, uma dica que eu dou eu sempre digo para as meninas quando que eu acompanho, digo, olha, faça uma experiência, vai tomar um banho, apaga a luz. Porque se tem um lugar, Ítalo, que ninguém quer lhe atrapalhar é na hora do seu banho. Você pode ser mãe de 4, mas o seu banho tem que ter. Pelo menos ali os seus 10 minutos de banho está garantido. Então é um momento só seu. Seu banho é um momento só seu. Então eu dou a dica para as meninas. Eu digo, olha, apaga a luz do banheiro. Bota aquela luzinha assim de interruptor, que é para quarto de criança. Bota uma meia luz no banheiro. Deixa o chuveiro ligado, fica embaixo, só sentindo a água caindo de um lado do outro, sentindo o cheiro do sabonete que você usou. Viva esse momento. Lembra até um pouco do Mindfulness, que a gente falou, que é viver o momento presente. Então, coisas simples como esta são terapêuticas, te desacelera, traz saúde e desenvolve inteligência emocional. Então, olha, evitar respostas imediatas te ajuda muito. Lembra aquele grupo de WhatsApp que eu falei, aquele áudio? Sim, sim. Evita mensagens imediatas, respostas imediatas. Chegou uma mensagem com problema para você resolver, você não está bem, você já ficou nervosa com aquela informação, ficou chateada, deixa para depois, respira um pouco, vai fazer alguma coisa que te faz bem, volta e se puder, pega o celular e diz assim, pessoalmente a gente conversa, porque o que a gente conversa aqui nem sempre a gente vai resolver de forma agradável ou saudável. Então, é entender as suas emoções e deixar, não que elas levem você, mas que você leve essas emoções. E por último, a outra dica que eu daria é, celebre as pequenas conquistas. A gratidão, ela tem um poder de trazer saúde emocional para a gente, Ítalo. A gente é acostumado a celebrar apenas as grandes conquistas, né? Comprei um carro, comprei uma casa, fui promovido na empresa que eu trabalho. É uma grande conquista. E a gente deixa para celebrar só isso. Mas a gente precisa celebrar os pequenos avanços. Se você não gosta de ler, mas quer desenvolver o hábito de leitura, celebre cada capítulo que você lê. Ai, Aninha, eu não consigo ler um livro, um capítulo todo. Leia 2 páginas e pare e celebra aquelas 2 páginas. Porque sua mente precisa ter sensação de satisfação por alguma coisa que você faça. E se você bota a expectativa de que sua satisfação está lá em cima, aí sua mente não processa que aquilo ali foi uma conquista. E isso é inteligência emocional na prática. Então, o que é que eu não consigo realizar que eu consegui começar? Eu quero fazer uma dieta. Eu quero perder 10 quilos. Certo, então não deixa para celebrar quando perder os 10 quilos. Celebra o 1 quilo que for perdendo. É sobre isso.
Entende? Então, na prática, então é isso. É praticar o discurso interno, é escrever sobre o que sente, é colocar isso na prática. Isso vai ajudar muito, certamente. Eu me lembro quando eu era criança, né? O que eu fazia muito, minha mãe pediu para fazer, né? Meus tios pediam para fazer era diário, né? Ó, vai lá, vai escrever no diário, né? É. Mas, é claro, eu também entendo que com o crescimento da tecnologia, né? Com o aumento das telas, né? Você falou que a nossa vida se tornou muito mecânica, né? Demais. E queira ou não queira, as telas, elas acabam tirando um pouquinho daquele tempinho que a gente tem para se dedicar pra gente, para pensar na gente, de chegar lá, escrever como é que foi seu dia, as emoções que você teve, Sim. o que você passou, não é verdade? É tanto Total. que, para que isso aconteça, a gente precisa de uma terapia, de alguém que chega lá e diz, ó, como você faz? Escreve lá. Exatamente. Podemos lembrar que isso é importante, né? Exatamente. Coisas que hoje a gente paga caro são de graça, muitas vezes. Né? Saúde emocional. Tem até um post meu que eu coloquei lá recentemente. Eu coloco, tire um tempo para ficar sós. Faça caminhada. Respire fundo. Escute uma música que você goste. Tudo isso tudo isso é de graça, traz saúde emocional e muitas vezes você paga para fazer isso porque você não atenta que isso está tudo à sua disposição. É de graça, Deus nos deu na natureza e a gente pode desacelerar. Eu acho que o grande problema da humanidade hoje é essa correria que não para. É a gente estar sempre querendo ter mais. É a gente sempre querendo... A gente tá aqui almejando o próximo passo. E quando a gente chega no próximo passo, a gente não celebra esse passo. A gente já quer a gente nunca está satisfeito. Né? Então, é um ponto que precisa ser observado e se a gente não tiver esse olhar, a gente vai entrar no esgotamento e em doenças emocionais, tantas outras que vêm por aí. Ainda há pouco a gente falou sobre os termos, né, que impactaram nos adultos que nós somos hoje, né? E eu separei alguns termos, Aninha, e eu queria passar esses termos para você, certo? E eu queria que você falasse como a gente poderia alterar esses termos, como a gente poderia utilizar hoje com nossos filhos, né, com as crianças que nos arrodeiam. Ótimo. Né? O primeiro termo seria sobre para tristeza e para choro, né? Um termo que a gente escutou muito era engola o choro. Como a gente pode mudar esse termo? E eu vou lhe dizer essa resposta com base no que eu faço. Depois que eu comecei a estudar sobre saúde emocional, eu comecei a ver o quanto a infância impacta na vida adulta. Então, eu tenho um filho de 7 anos. E aí eu comecei a ver, eu digo, poxa, a mente dele está sendo formada até os 7 anos. Então, eu tenho que fazer alguma coisa por ele até 7 anos, né? E aí, aconteceu um dia que ele foi brincar comigo de esconde-esconde e foi se brincar atrás da árvore de Natal. Minha árvore de Natal não é do meu tamanho, não é muito grande. Ela tem 1,50 m. Somente. Só. Mas ele se escondeu atrás dessa árvore de Natal, brincando comigo. E você não sabe o que aconteceu. Ele caiu por cima da árvore e foi bola para todo lado. Ele chorou. E ele chegou para mim, mamãe, me perdoa, por favor, mamãe, me perdoa. Ali, eu tenho certeza que eu ia gerar um trauma nele. Ali, ele estava traumatizado já. Então, conhecendo o poder que eu tenho como mãe de não traumatizá-lo ou ajudá-lo saudavelmente, eu me abaixei, abracei ele, porque ali ele tava o choro, né? Então eu poderia dizer assim, engole o choro, menino, deixa de coisa, você fez coisa errada, que é o que às vezes os pais da gente até faziam. Mas eu me abaixei e abracei ele muito forte e eu disse, tá tudo bem, eu vou lhe... Você derrubou porque quis. A árvore caiu porque você quis derrubar. Ele disse, não, mamãe, eu não queria derrubar a árvore, eu tava me escondendo. Eu disse, então tudo bem. Você me ajuda a colocar ela de pé novamente? E assim a gente fez. Porque enquanto pai e mãe, nós temos o poder sobre a vida dos nossos filhos. Ou de traumatizá-los, ou de dar destino a eles. E ali eu escolhi dar destino a ele, dele entender que tudo bem falhar. Não, nem sempre a gente vai acertar na vida. Vai ter vezes que a gente vai derrubar uma árvore. Às vezes não vai ser uma árvore, vai ser uma outra circunstância. Mas tudo começa na infância. Então eu diria isso. Tudo bem chorar. Pode chorar. Eu tô aqui para lhe ajudar. Show de bola. Também um termo que era muito utilizado para medo, né? Que eram os nossos pais chegavam pra gente e diziam, não precisa ter medo, menino, isso é besteira. Qual seria aí a frase que você utilizaria nesse caso? Foi nessa frase aí que a gente hoje cresce acreditando que ter medo é fraqueza. O homem ou a mulher que sente medo é porque é fraco. E não é. Medo faz parte. Então, quando seu filho tá lá, tá com medo, lembra que eu falei da questão do discurso, de entender o porquê eu tô sentindo isso? Se abaixa, fica da altura do seu filho, que esse é o ideal, para que ele entenda que ele está ali
pode contar com você. Se abaixa, senta de frente para ele e diz assim, por que você está com medo? O que é que aconteceu que você está com medo? E aí você mostrar para ele a realidade do que ele está com medo. Às vezes é um medo de competir na escola, às vezes é um medo de um filme que ele assistiu. E aí você trazer a realidade para ele. Mas não velar aquele sentimento, dizer não sinta isso, não pode sentir medo. Mas aí trazer para ele a ideia de dizer, por que você está com medo? O que foi que aconteceu? Eu estou aqui com você, você não está sozinho, eu estou aqui para lhe ajudar. E isso você vai construir num adulto que ele vai conseguir expressar esse sentimento depois, porque ele sabe que vai ter alguém para ajudar, do mesmo jeito que hoje foi você. Entende? Coisa boa. O nosso papel quanto pai e mãe é muito importante na educação dos filhos. E a infância, ela é muito poderosa. Então, se você faz isso agora, você projeta um grande adulto lá na frente. E é engraçado porque o fato da gente conhecer as emoções, isso acaba gerando empatia. Exatamente. Né? Pelo próximo. Exatamente. A empatia, eu acho que é onde tudo começa. Porque, às vezes, acontece o seguinte, Ítalo. Você chegou no ambiente de trabalho, você falou do ambiente de trabalho, eu vou pegar essa ideia. Você chega lá no ambiente de trabalho, tem lá um seu colega que está estressado. E aí se você não está bem, você vai revidar com a mesma entonação. E daqui aí o problema está feito. Só que quando eu tenho a empatia, eu faço o seguinte, tem um termo que eu uso que é o iceberg do comportamento. O que é o iceberg do comportamento? É aquilo que você vê é nada diante do que realmente existe. Porque o iceberg, você sabe que por fora ele é muito menor, por baixo ele é maior, né? Então, o que você vê é só a ponta do iceberg. Então, quando você está estressado, que você vem falar comigo, gritando comigo, quando eu tenho empatia, eu posso pensar e dizer, poxa, Ítalo está estressado, ele não é assim. Deve ter acontecido alguma coisa com ele que hoje ele não está num bom dia. Então, quando eu olho essa pessoa com um olhar de empatia, eu sou mais tolerante. Então, eu sempre falo isso, principalmente no ambiente feminino. Porque no ambiente feminino, as mulheres têm os ciclos do mês. Né? As mulheres têm os ciclos do mês. Então tem mês, tem dia, semana que ela tá feliz, tem semana que ela tá estressada, tem semana que ela não tá para ninguém. E tudo bem, faz parte da ciclicidade do mês, da semana, do ciclo menstrual que ela tá. E então isso é na vida de qualquer ser humano. Na mulher por conta do ciclo menstrual, mas na vida do homem do mesmo jeito, por várias outras questões. Então vai ter dia que você não tá bem comigo, mas não é por causa de mim. É porque você não está num bom dia seu. E por isso fez com que você me tratasse de forma diferente. Sim. Então, a empatia na saúde emocional dos relacionamentos é tudo. É onde tudo começa. Tudo começa. A outra frase, Aninha, né? Era para frustração, né? E a frase que eu guardei foi a seguinte. Você está com drama por nada. Como a gente poderia alterar essa frase? E aí, a frustração começa. A semente da frustração começa muito nisso aí. Porque o filho, ele quer suprir uma expectativa dos pais, não é? Então, tem aquele pai que é advogado e ele quer que o filho seja o que ele vai ser. E quando o filho não é... E aí o filho cresceu escutando que o pai projeta ele para ser esse profissional. Mas se quando ele cresce, ele percebe que ele não quer viver aquilo, ele vai lidar com uma frustração voltada para uma expectativa de quem? Dos pais. Então, a frustração que você como adulto vive hoje, Ítalo, tem muito a ver com a frustração que foi implantada, a expectativa que foi colocada sobre você lá na infância. É muito provável. Pode ser que ela exista só na vida adulta? Pode. Mas na maioria dos casos, essas emoções, elas têm origem de expectativas lá de trás. Porque o que é a frustração? A frustração é quando você tem uma grande expectativa e o resultado é pequeno. Não é assim? Então, às vezes alguém tem sobre você uma expectativa, ou até você mesmo tem uma expectativa sobre você, e você já chegou até aqui. Então, a gente precisa entender o porquê eu tenho essa expectativa muito grande. Eu acredito que uma forma da gente tratar a frustração é a gente se respeitando os nossos próprios limites. É saber que, peraí, eu tenho como chegar até aqui, eu consigo fazer até aqui, e isso é para tudo. Isso não é só para o ambiente profissional, isso é para a vida social. Por exemplo, eu vejo uma pessoa que lê um livro em uma semana, e eu olho para aquilo e eu coloco minha meta de vida. Eu quero ler um livro de 400 páginas, de 200 páginas em uma semana. E aí eu vejo que eu tenho dificuldade de leitura. Eu vejo que eu consigo ler um capítulo por semana e olhe. Aí o que é que eu fico? Frustrada, porque eu não consigo acompanhar aquele ritmo daquela pessoa que eu idealizo. Então, o segredo da frustração é uma expectativa muito além do que eu poderia fazer. Às vezes é uma pessoa que tem TDAH. Se ela tem TDAH, ela não consegue fazer uma leitura rápida de um livro.
E tudo bem por isso. É respeitar os seus limites. O que dá certo para você, nem sempre vai dar certo para mim. O que deu certo para alguém que foi um sucesso, de repente para mim não vai ser o mesmo sucesso. Porque o que eu faço melhor é outra coisa. Então, eu acho que isso tem muito a ver, sim, com a expectativa e tem a ver também com a expectativa. Se for na criança, como você trouxe, a expectativa dos pais sobre essa criança, entendendo que a criança ela vai ter um limite e vai ter uma escolha que é dela. Então, tem que ter esse cuidado. Teve uma última frase que você leu? Isso. Me lembra qual foi a frase. Era a seguinte: você está fazendo drama por nada. Isso. É quando você não deixa a pessoa expressar o que realmente está sentindo. Se a pessoa está fazendo drama, é porque ela está chorando, é porque ela está nervosa, é porque ela está com medo, é porque ela está com alguma emoção. E aí gera uma frustração nessa criança. Mas é isso, é o pai entender que aquela criança tem um limite próprio dela. É respeitar a individualidade daquela criança. Se essa criança, Ítalo, ela não for tratada com a particularidade que é dela, ela vai crescer um adulto querendo agradar todo mundo. O adulto que você vê hoje querendo agradar todo mundo é um adulto que lá na infância ele se sentiu rejeitado ou abandonado por alguém. E na maioria dos casos são os pais. É o que eu chamo de feridas emocionais. Feridas emocionais são dores que são formadas na nossa vida desde a infância. Aí é o que eu digo, uma criança que se sentiu abandonada ou rejeitada lá na infância, ela vai querer compensar isso na fase adulta. Não vai ter dificuldade de dizer um não. E isso é muito comum hoje. Eu pergunto em muitas rodas de mulheres que eu faço, quem aqui tem dificuldade de dizer não? Muitas têm. Então, eu digo a elas, olha, hoje não dá pra gente fazer uma sessão terapêutica com você, mas observe sua infância. Veja como foi a sua infância, porque essa dificuldade de dizer não surgiu lá. Você quis agradar, você quis fazer, havia uma cobrança muito grande sobre você lá naquela época e provavelmente você trouxe isso com você. Então hoje você tem que suprir as expectativas das pessoas. Hoje você tem que ser agradável para as pessoas. Hoje você tem que ser benquista pelas pessoas. Por quê? Porque isso alimenta uma ferida da rejeição ou do abandono, muitas vezes. E são muitas outras feridas. Tem a ferida da humilhação, a ferida da traição, a ferida da injustiça. E a gente um dia podia conversar só sobre isso. Mas o que nós fazemos hoje é muito em resposta dessas dores que a gente carrega. Então tem muito a ver com isso. É engraçado, Aninha, que a gente falou sobre várias emoções hoje, né? E uma coisa, é por isso que eu acho o esporte ele tão mágico, porque o esporte ele tem um poder de fazer com que a gente vivencie várias emoções, né? Sim. Você falou um pouquinho sobre a frustração, né? Eu vejo muito isso também no futebol, né? Sim. Pais frustrados, né? Que tem um sonho de ser um jogador de futebol e acaba criando uma expectativa acima do normal com seu filho, né? Sim. E aqui acaba gerando gatilhos psicológicos, Com certeza. né? Na criança. A criança acaba crescendo e se tornando uma criança frustrada, né? Por isso que tudo que você falou pra mim faz muito sentido, porque eu vivencio isso todos os dias. E tem pais que querem se realizar nos filhos. Você já viu casos assim? O que é pior ainda. O que é pior. Porque acaba jogando uma responsabilidade enorme pra cima da criança, né? Total. Aí essa criança se frustra mesmo. Porque ela nunca vai satisfazer o pai, porque às vezes não é o que ela idealizou pra ela. É o pai que queria ser um jogador de futebol, mas pagou uma escola de futebol pro filho e ele vai ter que ser o profissional que o pai não foi. Aí isso é muito problemático. Se eu estiver falando agora para pais, eu diria que deixe que o seu filho desenvolva o seu sonho, a sua habilidade maior. Porque se você tem um excelente médico e colocar ele para ser um jogador de futebol, ele não vai ser um bom jogador de futebol, como você imagina, porque a área dele é outra. Da mesma forma, o contrário. Se você tem alguém que tem aptidão para a área de saúde e você coloca ele para fazer futebol, ele também não vai ser aquele profissional que você queria. Você tem que entender a particularidade do seu filho. E aí eu tenho um de 7 anos, como eu falei, e eu sempre quis colocar ele em natação. E aí, porque ele tem medo, quando a gente vai pra praia, pra piscina, ele tem muito medo de entrar na água. E eu queria ajudar ele a superar isso. E aí eu disse, Theo, você quer fazer natação? É muito legal e tal. Ele disse, mãe, eu não quero. Aí eu queria tanto que ele fizesse. Mas ali eu entendi, ele não gosta. Ele não quer, ele não tem vontade de estar ali. E aí eu perguntei, o que é que você quer fazer? Aí ele disse, mãe, eu quero fazer aula de bateria e eu quero fazer futsal. Eu digo, então você vai fazer aula de bateria e futsal. Porque nós temos que entender que os nossos filhos não são mini nós.
Não é um mini Aninha, uma mini Ítalo. Não é. Eles têm a particularidade deles. E tudo bem por isso. O que é que nos cabe? É orientar eles no caminho que eles devem andar, que é o que a palavra nos ensina. A gente orienta o caminho que eles vão trilhar na escolha que eles fizerem. A gente orienta a eles serem íntegros, homens dedicados, mulheres dedicadas e prudentes, mas na escolha que eles trilharam para a vida deles, que eles vão trazer. Então a gente precisa respeitar isso, sabe? Eu acredito que a infância precisa ser respeitada, muito. Engraçado, né, que antes da gente começar o podcast, né, eu tava falando pra Aninha o quanto é prazeroso para mim estar apresentando aqui o Pulsar Mais Podcast, porque quem mais aprende sou eu, né? E eu queria lhe agradecer por tamanhas informações que você deixou aqui hoje, né? Obrigada. Tenho certeza que quem assistiu o Pulsar Mais Podcast, esse episódio, vai ficar super feliz, né? Pelo tamanho de informações que você colocou, informações precisas, né? Então, eu queria lhe agradecer, né? Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos webnautas. Né? Muito bom. Eu que agradeço, Ítalo, a oportunidade, toda a produção, por estar aqui, falar sobre isso. E eu diria para você que está em casa que se atente a cuidar da sua saúde emocional. Como a gente disse no início, saúde emocional é uma necessidade. Se você não está bem emocionalmente, você não tem como estar bem nos seus relacionamentos, nos ambientes que você frequenta. Então, olha primeiro para você, né? Às vezes você cuida tanto das pessoas, às vezes você dá o melhor que você tem para todo mundo, mas para você se relaxa um pouco. Então, eu acredito que a minha fala agora era de convite para as pessoas que estão nos acompanhando se olharem um pouco, olhar o que é que elas precisam desse cuidado. Então, eu fico à disposição para o que for preciso. Como eu falei, eu atendo como terapeuta em consultório, mas eu também faço realizações coletivas. Eu tenho ido muito a empresas, a organizações que reúnem os funcionários e a gente ali dá um treinamento sobre inteligência emocional para eles. Isso é bem interessante. E eu já posso divulgar um evento que eu estou para organizar? Sim, sem dúvida. Também pode deixar suas redes sociais. Ah, joia. Então, muito bem. Agora, no mês de junho, eu estou vendo as datas, as possíveis datas, mas nós estamos para lançar um workshop da autoestima, que ele vai ser voltado para o público feminino. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre um workshop da autoestima. E o que é que consiste esse momento? Nós vamos trazer conhecimentos para essas mulheres sobre autoestima, mas a gente vai trazer momentos práticos. Elas vão fazer uma autoanálise, vai ser uma terapia de grupo, na verdade. Então, se você tem interesse de participar, me aciona lá nas redes sociais, @plenamentecomaninha. E aí você vai ter mais informações. E quem ficou até aqui, eu prometi dar um presente, né? Isso. Então, fala lá comigo, lá no direct, e pede o presente que você viu no Pulsar Mais, que aí eu vou mandar para você uma técnica de bem-estar que você vai certamente amar visitar e vai querer fazer parte de uma roda comigo. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar. Coisa boa, Aninha. Você falou em presente, né? Também tem aqui um presentinho para você, né? Essa linda caneca aí. Já vi, muito bem. Presentinho da Obrigada. LB Brins. Lindo, né? amei. Então, você que quer um bom brinde para suas festas, para os seus eventos, LB Brindes, @LB_brindes, personalizados, o melhor brinde para sua festa e para o seu evento, né? Também tem um bonezinho, né, de Ranieri Bonés, certo? Um bonezinho para você também, um presentinho. Para mim também, Isso, muito bom. bom. Diretamente Obrigada. de Ranieri Bonés, tá? Muito bem. E é isso, gente. Mais um Pulsar Mais Podcast. Aninha, muito obrigado, tá? Sim. Deixo aqui o convite para que você possa vir mais vezes, Agradeço. tá bom? Pulsar Mais Podcast, o podcast que te mantém ativo e bem informado. É o espaço onde saúde, esporte e lazer se encontram para transformar sua rotina. Com convidados especiais e temas relevantes, abordamos desde performance esportiva até qualidade de vida e bem-estar mental. Toda segunda-feira, às 21 horas, trazemos informações valiosas, debates envolventes e dicas práticas para você viver melhor e com mais disposição. Acompanhe e faça parte dessa jornada. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.